Olá! Depois de passar por uma disputa acirrada para vencer as eleições, os futuros prefeitos vão encarar um desafio ainda mais difícil a partir do dia da posse: administrar municípios em dificuldades financeiras e com sérios problemas de arrecadação. Segundo a Frente Nacional de Prefeitos, 20 cidades já decretaram estado de calamidade financeira. Em 2015, 4 em cada 10 municípios não conseguiram fechar as contas. E a perspectiva para esse ano, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, é de que 60% das cidades brasileiras fechem um ano no vermelho. Nessa Tribuna Livre, nós vamos tentar entender o porquê a situação dos municípios brasileiros chegou a esse ponto. Associações de prefeitos afirmam que a divisão dos impostos é injusta e que principalmente a União, mas também os estados, ficam com a maior fatia da arrecadação, restando aos municípios apenas uma pequena parte dos recursos. E para explicar melhor como funcionam os mecanismos de arrecadação e como são os gastos dos municípios, nós convidamos o pesquisador João Batista Rezende, do Centro de Estudos de Políticas Públicas da Fundação João Pinheiro, e Luiz Emílio Pinheiro, diretor da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal de Contas do Estado. Conversar então primeiro com o João Batista. João, explica pra gente de uma forma simples, né? Como que é montado esse caixa do município? Da onde vem o dinheiro que os prefeitos têm para investir, para pagar as contas das cidades? A receita dos municípios, de uma maneira geral, ela provém de algumas fontes relevantes. A primeira delas, e a mais importante, principalmente para aqueles municípios de pequeno porte, que são cerca de 80% a 85% do total, são as transferências intergovernamentais. Que são essas transferências? São os recursos que a União arrecada e repassa aos municípios. A principal delas é o Fundo de Participação dos Municípios, mas também temos aqueles recursos das chamadas transferências voluntárias, que são os convênios que todas as prefeituras utilizam esse tipo de recurso. Além da receita das transferências intergovernamentais, nós temos também as chamadas receitas próprias. E o que são? São os tributos cobrados pelos municípios. O que são os tributos? São os impostos, são as contribuições e são as taxas por serviços prestados pela prefeitura. Então isso forma a receita dos municípios. Mas aparentemente esses recursos não estão sendo suficientes para a administração do município, né? Legalmente, como o João falou, tem esses convênios, esses repasses. Como funciona isso? Como é firmado com a União, com os estados? Como o professor João falou, os convênios são transferências voluntárias. Elas dependem de uma vontade do ente repassador e de uma vontade do ente recebedor de receber, né, aqueles recursos para desenvolver determinada atividade prevista num plano de trabalho. Esse plano de trabalho está previsto na Lei 8666, ele define de forma mais detalhada possível como serão empregados aqueles recursos do município. E esses recursos estão sujeitos também a prestações de contas, especialmente para o Tribunal de Contas do Estado, que faz, por meio de uma tomada de conta especial, a fiscalização e a conferência da real aplicação daqueles recursos voluntários repassados, especialmente para os municípios. E como é que tem sido essa relação do Tribunal de Contas com os municípios, né, com as prefeituras? Eles estão cumprindo prazos? Como que é feita essa fiscalização? Na parte dos recursos voluntários, dos convênios, o tribunal faz uma fiscalização a posteriori. Na medida que esse recurso é empregado para determinada política pública, para desenvolver determinada atividade de interesse público, o tribunal, a posteriori, depois que os recursos são aplicados, ele recebe essa documentação e ele faz a conferência, basicamente contábil, da destinação daquele recurso, se ele foi aplicado corretamente. Na parte da receita, da previsão, o Tribunal de Contas também tem, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a obrigação, a competência de fazer um acompanhamento bimestral da evolução da receita do município, né, da execução orçamentária daquele município. Na medida que o município viu ou previu que a arrecadação está para diminuir e que essa arrecadação efetivamente não se concretizou, o tribunal emite uns alertas, algumas recomendações para o município, para que o município
recupere essa capacidade de arrecadação e, consequentemente, de aplicar os recursos, especialmente em políticas públicas, para o cidadão. A gente estava falando dessa formação dos recursos, né? A maior parte dos municípios mineiros vive basicamente do Fundo de Participação dos Municípios, né? Ele é composto por impostos federais. Como é que é essa divisão dos recursos que vão para a União, Estado, né? Quanto cabe ao município? Acontece hoje uma situação na maioria dos países ou das federações. Quem arrecada mais é a União, pelo fato de ela conseguir maior capilaridade, maior eficiência nessa arrecadação. Então, hoje, 70% dos recursos são arrecadados pela União, cerca de 25% pelos estados e 5% apenas pelos municípios. Mas, devido à necessidade das transferências intergovernamentais, a União ela reduz o seu valor, o valor que ela utiliza, repassando aos municípios. Então, o município que arrecada 5%, ele vai depois ficar com uma fatia de 15%. O Estado permanece com os seus 25% e os outros, e a União fica com 60% devido a esse repasse. Hoje, se nós observarmos, o ICMS, que é um imposto muito importante para Estado e para municípios, cerca de 10, 15%, ele constitui 10, 15% das receitas. O fundo de participação, por sua vez, ele é bem maior. Alguns municípios, sobretudo os municípios pequenos, onde você tem pouca atividade econômica, você não tem indústrias, você não tem grandes empreendimentos, esse município vai depender em 60% e 70% da sua arrecadação ao fundo de participação. E o que a gente observa hoje é uma grande dificuldade para os municípios, porque esse fundo, que é formado por parte da arrecadação do IPI, 23,5% do IPI, mais 23,5% do imposto de renda, ele está caindo. Por quê? Porque a atividade econômica no país hoje, ela cai, o PIB cai, há uma queda. Se há uma queda da atividade econômica, certamente o imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, ele também vai reduzir o seu montante. Da mesma forma que a renda das pessoas, onde vai incidir o imposto de renda também. Então, há uma queda do Fundo de Participação dos Municípios, que é formado por esses dois tributos. E esse recurso ele é distribuído aos municípios exclusivamente pelo critério demográfico, de população. Por isso essa tensão tão grande na época dos censos, né? A gente vê municípios que brigam por habitantes para não mudar de faixa, para mudar de faixa. A partir de quantos municípios mineiros hoje vivem exclusivamente ou praticamente? Eu diria que hoje cerca de entre 500 e 550 municípios têm uma dependência muito grande. Ela pode chegar a superar até 70%. Por volta de 200 municípios tem uma dependência superior a 50%, mas não atinge 70%. E esses municípios estão constantemente brigando pelo fundo de participação, que são 18 faixas, as capitais 19. Então você vê, municípios com até 10.188 habitantes, hoje ele estaria recebendo por volta de 4 milhões e 800, 5 milhões ano. Então, há uma discussão, porque o censo você faz a cada 10 anos. E nesse período intercensitário, entre os censos, você vai observar, são estimativas feitas pelo IBGE. Essas estimativas são feitas pelo IBGE e são repassadas às instituições, que no caso o Tribunal de Contas, que vai fazer o cálculo e depois esse recurso, a partir desse cálculo, é repassado ao Banco do Brasil, que faz a sua distribuição. Então, uma briga dos municípios para aumentar o número de habitantes, uma vez que ele aumentaria a sua alíquota. Outra briga dos municípios é essa repactuação dos valores, né? Essa redistribuição O que pode ser feito legalmente? Como que seria? O que tem se aventado sobre esse assunto da repactuação do Pacto Federativo? O tribunal tem percebido e está sensível ao excesso de atribuições que tem sido imposto aos municípios. A gente tem exemplos na área de segurança pública, né, que cada vez mais
tem se colocado incumbências nessa área, que é, segundo a Constituição da República, competência do Estado Federativo. A gente tem na área de saúde também uma sobrecarga, né, das tarefas municipais, que é a primeira instância, que vamos dizer assim, que o cidadão procura, né? É o posto de saúde municipal, e essas situações de sobrecarga municipal, elas deve corresponder uma receita condizente com a qualidade do serviço público que deve ser prestado para o cidadão. Então, a gente está sensível a essa situação. Há situações de transferência de recursos voluntários na área os convênios, os convênios, na área de segurança, para atribuições que não estão exclusivamente na função do município, que o tribunal tem catalogado e tem, de certo modo, se sensibilizado para um reforço para o município com relação às suas atribuições essenciais em termos constitucionais. O tribunal ele vem trabalhando também no monitoramento das quedas de arrecadação, de modo que ele incentive os prefeitos a fazer a cobrança das receitas próprias, das receitas exclusivas, assim, de tributos que são de sua competência fazer essa cobrança, né? IPTU, por exemplo. O IPTU, por exemplo, que a gente vê a realidade dos municípios de Minas Gerais, ou a realidade do nosso estado é uma realidade bem peculiar, né, professor? E a gente tem 853 municípios. É o estado, a federação, que tem mais municípios. O segundo colocado é São Paulo, com 400 e poucos municípios. A gente tem um estado que, se não me falha, o dado, menos de 600, ou por volta de 600 municípios, tem menos de 10 mil habitantes, que devem exclusivamente viver desses repasses e que não tem um incremento da receita própria, de modo que se desenvolva uma realidade local para poder conferir para o cidadão naquela localidade uma qualidade maior na prestação dos serviços públicos. A gente então vai agora fazer uma pausa, vamos para um rápido intervalo e volta já já.